Ao longo de 2000 anos de história católica, mais de 9.000 indivíduos, entre homens e mulheres, foram elevados a condical de santos pela Igreja. Muitos desses reconhecimentos ocorreram após análises minuciosas, especialmente na Idade Média, enquanto os mais recentes passaram por um rigoroso processo de avaliação de suas virtudes e obras. Em algumas regiões, como na Espanha, era comum que crianças recebessem o nome do santo ou da festividade cristã celebrada no dia de seu nascimento. Por isso, não era raro encontrar pessoas chamadas Inocêncio, por terem nascido em 28 de dezembro, ou Reis, em referência ao Dia de Reis, em 6 de janeiro. Com tantos santos venerados ao longo dos séculos, não surpreende que relatos intrigantes e inexplicáveis tenham surgido em torno de suas vidas e legados. Alguns desses fenômenos desafiam a lógica e a ciência, como a bilocacau, a suposta capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou a incorruptibilidade de corpos, como os de Santa Clara de Assis e São Francisco Xavier, cujos restos mortais permanecem intactos até hoje. A seguir, exploramos alguns dos mistérios mais fascinantes relacionados aos santos católicos, que continuam a intrigar pesquisadores e fiéis. O primeiro caso envolve a espada de São Paulo. Conhecido como o apóstolo dos gentios e das nações, Paulo de Tarso foi uma das figuras mais influentes do cristianismo primitivo. Autor das primeiras epístolas aos Tessalonicenses, o documento cristão mais antigo conhecido, e de outras cartas que fundamentaram o pensamento cristão, ele foi decapitado em Roma durante o reinado de Nero, entre os anos 58 e 64. A espada usada em seu martírio tornou-se um símbolo de sua fé e sacrifício. Segundo registros, a relíquia foi preservada no convento das Jerônimas de São Paulo, em Toledo, na Espanha, até desaparecer em 1936, no início da Guerra Civil Espanhola. Conta-se que um funcionário do convento, Rua Mora, escondeu a espada em um poco para protegê-la das forças republicanas, mas acabou morto durante um ataque ao local, levando o segredo para o túmulo. Anos depois, em 1950, o general Francisco Franco ordenou uma busca pela relíquia, pois desejava presentear o Papa Pio XII durante o Ano Santo de São Paulo. No entanto, a procura não teve sucesso, e Franco teve que se contentar com réplicas. Outro enigma está ligado aos restos mortais de São João da Cruz. Nascido Juan Diepes Álvares, esse religioso espanhol do século XVI foi um dos maiores místicos da história, cofundador da Ordem dos Carmelitas Descalços ao lado de Santa Teresa de Ávila. Sua reforma na Ordem do Carmelo e seus escritos espirituais o consagraram como uma das maiores expressões da literatura mística em língua espanhola, admirado por poetas como Rubem Dário, T.S. Eliot e Paul Valéry. Perseguido pela Igreja por suas ideias reformistas, João da Cruz foi destituído de seus cargos e morreu em 1591, em um convento em Ubeda, na Andaluzia. Seus restos foram retirados clandestinamente da cidade e levados para Segovia, mas durante o transporte, partes de seu corpo foram separadas e guardadas em locais distintos. Hoje, sua tumba definitiva encontra-se em Segovia. Um dos milagres mais antigos reconhecidos pela Igreja Católica e o chamado Milagre do Ancião, ocorrido no século VIII em Lanciano, na Itália. Segundo a tradição, um sacerdote chamado Basílio celebrava a missa com pouca fé quando, durante a consagração, duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. Nesse momento, o pão e o vinho transformaram-se visivelmente em carne e sangue. O pão assumiu a aparência de tecido muscular humano, enquanto o vinho se coagulou em 5 glóbulos irregulares, semelhantes às feridas de Cristo na cruz. A relíquia foi preservada ao longo dos séculos. A carne mantém uma textura fibrosa e coloracal marrom escura, enquanto os coágulos de sangue apresentam um tom avermelhado. Em 1971, o patologista Odoardo Linoli analisou as amostras e concluiu que a carne era tecido cardíaco humano, e o sangue pertencia ao tipo AB, sem qualquer conservante. Outra história envolve São Lourenço e o Santo Graal. Nascido em Huesca, na Espanha, em 225, Lourenço foi um diácono martirizado em Roma no ano 258, queimado vivo em uma grelha, devido ao seu martírio e à crença de que intercedeu na vitória espanhola na Batalha de San Quintín. Em 1557, o rei Felipe II mandou construir o mosteiro de São Lourenço de El Escorial em sua homenagem, com formato semelhante a uma grelha. Uma lenda medieval afirma que, antes de ser executado, o Papa Sisto II entregou a Lourenço o cálice usado por Jesus na última ceia, conhecido como Santo Graal, para que fosse protegido. O diácono teria confiado a relíquia a um companheiro espanhol que a levou para Huesca. Segundo a tradição,
parentes de Lourenço esconderam o cálice, mas seu paradeiro se perdeu como o tempo. Por fim, destaca-se o caso de Sor Maria de Jesus de Agreda, uma religiosa espanhola do século XVII, nascida Maria Coronel Y. Arana, abadesa do convento das Concepcionistas em Agreda, sua cidade natal. Ela foi declarada venerável pelo Papa Clemente X em 1679 e considerada uma das maiores místicas da história católica. Sor Maria ficou famosa por relatos de Bilo Cacau, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Missionários franciscanos na América do Norte afirmavam tê-la visto pregando no Novo México e no Texas, embora ela jamais tenha saído de seu convento na Espanha. Entre 1649 e 1650, a Igreja conduziu investigações formais sobre o assunto e validou os testemunhos. A quantidade de relatos foi tal expressiva que, em 2008, a cidade de Agreda firmou um acordo de irmandade com o Estado norte-americano do Novo México, estabelecendo um vínculo oficial entre os dois lugares por motivos relacionados a fenômenos sobrenaturais. 6. A Visão do Inferno de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, nasceu em Gotarrendura ou, segundo alguns registros, em Ávila no ano de 1515. Religiosa e escritora espanhola do século XVI, fundou a Ordem dos Carmelitas Descalços e foi canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV. Em 1970, o Papa Paulo V a proclamou doutora da Igreja, reconhecendo-a como uma das maiores mestras da espiritualidade católica, ao lado de São João da Cruz. Sua obra é considerada o ápice da mística cristã experimental. Em seus escritos, Santa Teresa descreveu uma visão do inferno que a marcou profundamente. Segundo seu relato, durante um momento de oracal, sentiu-se transportada para aquele lugar sem compreender como. Embora a experiência tenha durado apenas um instante, a intensidade da lembrança permaneceu viva por anos. Ela o descreveu assim: a entrada parecia um corredor longo e estreito, como um forno baixo, escuro e sufocante. O chão era como um lodo pestilento, cheio de criaturas repugnantes. Ainda hoje, ao escrever sobre isso, quase 6 anos depois, sinto um calafrio e o calor natural me falta de tanto pavor. 7. A liquefação do sangue de São Januário de Nápoles. São Januário, padroeiro da cidade italiana de Nápoles, foi martirizado por decapitação no ano de 305, durante as perseguições aos cristãos promovidas pelo imperador romano Diocleciano. Seu nome ficou associado a um fenômeno que a Igreja Católica classifica não como milagre, mas como prodígio, a inexplicável liquefação de seu sangue coagulado. Todos os anos, no dia 19 de setembro, data de seu martírio e festa litúrgica, uma ampola contendo sangue solidificado do santo e exposta diante de um relicário com sua cabeça. Enquanto os fiéis rezam, o conteúdo escuro e endurecido se transforma em um líquido vermelho vivo, aumentando de volume dentro do recipiente. A ciência sugere que substâncias chamadas fluidos não newtonianos poderiam explicar o fenômeno, compostos que, em repouso, comportam-se como sólidos, mas se tornam líquidos quando agitados ou submetidos à pressão. No entanto, a composição exata do conteúdo da ampola e o mecanismo que desencadeia a mudança permanecem sem uma explicação definitiva. 8. Bernadette Soubirous e seu corpo incorrupto. Bernadette Soubirous foi uma religiosa francesa do século XIX que se tornou mundialmente conhecida após testemunhar, em 1858, uma série de aparições marianas na gruta de Massabielle, em Lourdes. Os milagres associados a essas visões atraíram multidões, mas sua vida foi breve. Ela morreu de tuberculose em 1879, aos 35 anos, no convento de Nevers. Seu funeral reuniu milhares de pessoas vindas de toda a França. Em 1909, durante seu processo de beatificação, seu corpo foi exumado pela primeira vez. Para surpresa de todos, após 30 anos de sepultamento, ele estava perfeitamente conservado, embora o crucifixo e o rosário que a acompanhavam estivessem oxidados. Beatificada em 1925, outra exumação foi realizada, e novamente seu corpo foi encontrado incorrupto. Canonizada em 1933, seus restos mortais repousam hoje em uma urna de cristal na capela do convento de Nevers, onde peregrinos do mundo inteiro vão prestar-lhe homenagem. 9. Santa Maria de Jesus Crucificado e os fenômenos místicos. Santa Maria de Jesus Crucificado, nascida como Maria Balwardi em 1846 na Síria otomana, foi uma religiosa da Ordem dos Carmelitas Descalços da Igreja Greco-Católica Melquita. Sua vida foi marcada por experiências místicas intensas, muitas das quais ela interpretou com humildade como enfermidades, mas que a Igreja reconheceu como sinais sobrenaturais, estases, levitações, estigmas, aparições,
possessões demoníacas e até mesmo estados de estase angélico. No livro Santa Maria de Jesus Crucificado, a Pequena Arabe, do sacerdote agostiniano Recoleto Agostinho Pena, são reunidos depoimentos de suas companheiras de convento. Irmã Maria Berke, por exemplo, relatou que, durante os períodos de possessão, o demoníaco Alan Cavalchal arremessava contra as paredes e era necessário vigiá-la para evitar ferimentos graves. Segundo o padre Pena, a possessão durou de 26 de julho a 4 de setembro de 1868, quando, em um momento de estase, Santa Maria levitou e seu rosto se iluminou com uma luz radiante. 10. A Bilocacau de São João Bosco. Um dos casos mais intrigantes de Bilocacau envolve São João Bosco, sacerdote e educador italiano do século XIX. Em 14 de outubro de 1878, o senhor Clemente, morador do sul da Franca, recebeu em sua casa a visita de um velho sacerdote que se apresentou como doutor. O religioso curou seu filho, um menino cego e surdo-mudo, e desapareceu misteriosamente. Anos depois, após a morte de Dom Bosco em 1888, imagens do santo chegaram à Franca. Tanto o senhor Clemente quanto a enfermeira que cuidava do menino o reconheceram imediatamente como o mesmo sacerdote que realizara a cura. Na época do suposto milagre, Dom Bosco estava em Turim, na Itália, onde já era uma figura conhecida por ter fundado a Congregação dos Salesianos. Seu primeiro registro de viagem à Franca só ocorreu 5 anos depois do episódio. Por isso, a Igreja interpretou o caso como um fenômeno de Bilocacau, no qual o santo teria estado em 2 lugares ao mesmo tempo. Os sonhos de São João Bosco sobre o inferno. João Bosco, ou Dom Bosco, nasceu Giovanni Melchior Bosco em 1815, em Betti, no Piemonte. Canonizado em 1934 pelo Papa Pio XI, foi proclamado pai, mestre e amigo dos jovens por João Paulo II. Além de sua obra educativa, Dom Bosco relatou ter tido visões do inferno, descritas no livro Memorias Biográficas de Dom Bosco, escrito pelo sacerdote italiano Eugênio Seria. Em um de seus relatos, ele contou: percebi que estávamos às portas do inferno. Meu guia me levou para dar uma volta ao redor dos muros daquela cidade horrível. De tempos em tempos, víamos portas de bronze, cada uma com uma esquical diferente. A primeira ficava no fim de uma descida perigosa. Perguntei se não haveria remédio para aliviar tanta desgraça. A resposta foi clara: todos esses horrores e castigos foram preparados para anos. Padre Pio de Pietrelcina e seus estigmas. Padre Pio de Pietrelcina, nascido Francisco Forgione em 1887, foi um frade, papuchinho e sacerdote italiano famoso por seus dons místicos e pelos estigmas que carregou por mais de 50 anos. As chagas em suas mãos, pés e costado, semelhantes às feridas de Cristo na crucificacal, sangravam periodicamente, causando-lhe dores intensas, mas sem nunca infeccionarem. Além disso, ele era conhecido por sua capacidade de ler almas, realizar curas milagrosas e exalar um perfume celestial. Mesmo após sua morte, os estigmas de Padre Pio permaneceram visíveis por meio século. A notícia de suas chagas espalhou-se por toda a Itália e milhares de peregrinos atravessaram a península para chegar à paróquia de San Giovanni Rotondo, onde ele vivia. Tocar suas mãos, assistir às suas missas e confessar-se com ele tornou-se um fenômeno sem precedentes. Era o primeiro caso documentado de um sacerdote a manifestar os estigmas. No entanto, as marcas não foram reconhecidas de imediato pela Igreja. O Vaticano manteve uma relação tensa com o frade, questionando a autenticidade dos sinais, mas a crescente devocal popular acabou por pressionar Roma a reconsiderar sua posição. O mistério do santo sudario. A Catedral de Turim, na Itália, guarda uma das relíquias mais debatidas do cristianismo, o sudario, supostamente o tecido que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. Mencionado pela primeira vez no século XIV na Franca, o chamado Santo Sudario foi submetido em 1988 a uma análise de datacal por Carbono 14, que o citou entre os anos 1260 e 1390, mais de 1000 anos após a morte de Cristo. Ainda assim, a controvérsia persiste. Defensores da autenticidade do pano argumentam que erros metodológicos no exame científico poderiam ter distorcido os resultados, mantendo viva a discussão sobre sua origem. Quem foi São Carlos Borromeu, nascido em Arona, o Ducado de Milão, em 1538. Carlos Borromeu foi uma das figuras centrais da Contra-Reforma Católica. Sobrinho do Papa Pio IV, ascendeu rapidamente na hierarquia eclesiástica, tornando-se cardeal aos 22 anos e arcebispo de Milão aos 25. Ao lado de Inácio de Loyola e Felipe Neri, formou o trio de reformadores que revitalizou a Igreja diante do avanço protestante. Sua atuação, porém, não se limitou ao combate às ideias luteranas. Ele promoveu mudanças internas profundas, como a criação de seminários para padronizar a formação do clero e reduzir a influência dos bispos na ordenação de sacerdotes. Apesar de sua origem nobre, frequentava banquetes, cacadas e saraus literários,
Borromeu abdicou desses luxos após ser ordenado sacerdote. Em 1610, foi canonizado pelo Papa Paulo V, tornando-se São Carlos Borromeu. A peste de São Carlos em 11 de agosto de 1576, enquanto Dom Juan da Áustria, filho ilegítimo de Carlos V e herói da Batalha de Lepanto, passava por Milão a caminho dos Países Baixos, a cidade foi atingida por um surto de peste bubônica. Os milaneses, que haviam recebido o nobre espanhol com festas nas ruas, logo se viram diante de uma crise sanitária. Borromeu, que se encontrava fora da cidade, retornou imediatamente para liderar os esforços de contencal. Durante a epidemia, ele visitou os doentes, administrou pessoalmente a extremum cal aos moribundos e dormia apenas 2 horas por noite. Sua dedicação foi tamanha que a peste ficou conhecida como a peste de São Carlos, em reconhecimento à sua coragem e abnegação. O corpo incorrupto de São Carlos, exaurido pelo trabalho incessante, Borromeu adoeceu gravemente e morreu em Milão no dia 3 de novembro de 1584, aos 46 anos. Imediatamente após sua morte, começou a ser venerado como santo, mesmo antes de sua canonização oficial. A devoção cresceu ainda mais quando se observou que seu corpo não sofria decomposição. Hoje, seus restos mortais repousam em uma cripta da Catedral Milanesa, dentro de um relicário de prata oferecido pelo rei espanhol Felipe V. Em 1698, a cidade de Arona, sua terra natal, inaugurou uma estátua colossal em sua homenagem, uma escultura de cobre de 23,4 metros de altura, a mais alta da Itália, erguida sobre um pedestal de granito que eleva o monumento a 35,1 metros. A Imperial Ordem de São Carlos. Em 10 de abril de 1866, o imperador Maximiliano do México instituiu a Imperial Ordem de São Carlos, uma condecoração exclusiva para mulheres que se destacassem em serviços à comunidade. O nome foi uma homenagem a São Carlos Borromeu, padroeiro de Carlota, esposa de Maximiliano e principal incentivadora da ordem. Dividida em 2 classes, a Grande Cruz, limitada a 24 agraciadas, e a Cruz, sem restrições numéricas. A ordem teve vida breve. Com a queda do Império Mexicano e o fuzilamento de Maximiliano em 19 de junho de 1867, o governo de Benito Juárez dissolveu a condecoração, apenas 14 meses após sua criação. As profecias de Malaquias de Armagh, arcebispo irlandês que viveu entre 1094 e 1148. E lembrado principalmente por 2 profecias atribuídas a ele, embora ambas tenham sido publicadas séculos após sua morte. A primeira, conhecida como Profecia dos Papas, foi divulgada em 1595 pelo monge beneditino Arnold Wion, em um livro dedicado ao rei Felipe II da Espanha. Segundo o texto, Malaquias teria previsto que, a partir do pontificado de Celestino 2143-1144, haveria apenas mais 112 papas antes do fim dos tempos. O último, chamado Petrus Romanus Pedro, o Romano, governaria em meio ao caos e à destruição. A segunda profecia, publicada em 1690 pelo monge beneditino Jean Mabillon, afirmava que a Irlanda seria libertada da opressão inglesa entre os séculos 17 e 19. Embora a independência irlandesa só tenha ocorrido no século 20, após a Primeira Guerra Mundial, muitos ainda veem na previsão um sinal de sua suposta visão profética. Nossa Senhora de Akita e uma invocação mariana associada a uma escultura de madeira venerada por católicos japoneses como milagrosa. A devoção surgiu após as aparições relatadas em 1973 pela religiosa Agnes Sasagawa em New Zealand, uma região remota do arquipélago japonês. O local, onde apenas 0,34% da população é católica em meio a uma maioria shintoísta e budista, tornou-se palco de fenômenos incomuns. A estatua teria chorado lágrimas visíveis em transmissões de televisão e a vidente afirmou ter sido curada de uma surdez por intercessão da Virgem. A casa transportada de Nossa Senhora de Loreto à pequena cidade italiana de Loreto, na província de Ancona, abriga um santuário que guarda uma das relíquias mais singulares do cristianismo, a chamada Santa Casa. Segundo a tradição, trata-se da própria moradia da Virgem Maria em Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou a encarnação de Jesus. No século XIII, a casa teria sido transportada milagrosamente por anjos, primeiro para a cidade de Tersato, na atual Croácia, e depois para Loreto, para protegê-la da destruição durante a invasão muçulmana na Terra Santa. A Santa Casa de Loreto é descrita pelo Papa João Paulo II como o autêntico curacao mariano da cristandade.
De acordo com uma tradical católica milenar, essa humilde construcal de Nazaré foi o lar onde a Virgem Maria nasceu e onde ocorreu o momento mais sublime da história da Salvacal, a Anunciacal. Foi ali, entre paredes de pedra, que o arcanjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. A tradical conta que, após a expulsão dos cruzados da Terra Santa no século XIII, a casa teria sido transportada primeiro para Tersato, na atual Croácia, e, posteriormente, para Loreto, onde permanece até hoje. 21. São Martinho de Porres e Abilo Cacau Martinho de Porres, nascido como Juan Martín de Porres Velázquez, foi um religioso dominicano peruano que viveu entre 1579 e 1639. Canonizado em 1962 pelo Papa João XXIII, tornou-se o primeiro santo negro da América. Conhecido por seus dons extraordinários, São Martinho e especialmente lembrado pelo fenômeno da bilocacau, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Relatos afirmam que ele foi visto simultaneamente no Peru, no Japão, na China, na África e no México, onde curava enfermos e encorajava missionários na propagação da fé cristã. Testemunhas descreveram cenas impressionantes. Mesmo trancado em sua cela, o santo aparecia ao lado de doentes e moribundos, oferecendo-lhes conforto e cura. Em algumas ocasiões, foi visto entrando e saindo de recintos com as portas fechadas. Quando questionado sobre como conseguia tal feito, respondia com simplicidade: "Eu tenho meus meios para entrar e sair." 22. O corpo incorrupto de São Vicente de Paulo, sacerdote francês que viveu entre 1576 e 1660, foi uma das figuras mais marcantes da caridade no século XVII. Dedicou sua vida aos pobres, fundando em 1617 as Conferências da Caridade e, em 1633, as Filhas da Caridade, congregacal que se tornou referência no cuidado aos necessitados. Também estabeleceu a Congregacal da Missal, cujos membros são conhecidos como lazaristas. Após sua morte em 1660, seu corpo foi exumado em 1712 e encontrado incorrupto, exceto pelos olhos e pelo nariz, que apresentavam sinais de decomposição. Infelizmente, com o tempo, a caudas águas subterrâneas deteriorou seus restos mortais, estando apenas o esqueleto. Canonizado em 1737 pelo Papa Clemente XII, seu coracal foi preservado em um relicário, que hoje se encontra na Capela das Filhas da Caridade, em Paris. 23. O corpo incorrupto de Santa Clara de Assis, jovem nobre italiana, tornou-se uma das seguidoras mais devotas de São Francisco de Assis. Juntos, fundaram em 1212 a Segunda Ordem Franciscana, conhecida como Ordem das Clarissas. Clara viveu uma vida de extrema humildade e pobreza, inspirada pelos ensinamentos do pobrezinho de Assis. Após sua morte, em 11 de agosto de 1253, aos 59 anos, seu corpo foi encontrado incorrupto, confirmando a santidade que já era reconhecida em vida. Papa Alexandre IV a canonizou apenas 2 anos após sua morte, destacando sua pureza e devocal. Seu corpo repousa até hoje na Basílica de Santa Clara, em Assis, cidade onde nasceu, viveu e morreu. A tradical popular a descreve como clara de nome, clara na vida e claríssima na morte, uma referência à luminosidade de sua fé e à preservação milagrosa de seus restos mortais. 24. São Francisco Xavier e seu corpo incorrupto. Francisco Xavier, nascido Francisco de Jasso y Azpilicueta, foi um missionário jesuíta navarro do século XVI e um dos fundadores da Companhia de Jesus, ao lado de Santo Inácio de Loyola. Canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV, tornou-se um dos maiores evangelizadores da história, levando o cristianismo a regiões como a Índia, o Japão e as ilhas do Sudeste Asiático. Em 1552, enquanto aguardava um barco para entrar clandestinamente na China, Francisco Xavier adoeceu de pneumonia na ilha de Sichuan e faleceu em 3 de dezembro daquele ano. Seu corpo foi transportado para Goa, capital das possessões portuguesas no Oceano Índico, onde, segundo relatos, foi encontrado em perfeito estado de conservação. Até hoje, seus restos mortais repousam na Basílica do Bom Jesus, em Goa, sendo expostos a cada 10 anos em uma urna de cristal, atraindo milhares de peregrinos que viajam por dias para venerá-lo. 25. A visão mística de Santo Afonso Maria de Ligório. Afonso Maria de Ligório, bispo e escritor católico do século XVIII, nasceu em Nápoles e fundou em 1732 a Congregacal do Santíssimo Redentor, conhecida como Ordem dos Redentoristas. Canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XVI e proclamado doutor da Igreja em 1871, e lembrado por sua profunda espiritualidade e por seus escritos teológicos. Entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro de 1769, enquanto estava em Santa Agata dei Goti, onde exercia o episcopado,
Afonso teve uma visão mística. Ao despertar, afirmou ter estado ao lado do Papa Clemente XIII durante sua agonia no Vaticano, confortando-o em seus últimos momentos. Testemunhas em Roma confirmaram ter visto um desconhecido ao lado do pontifício moribundo, reforçando a crença de que o santo havia, de fato, estado presente de forma sobrenatural. Esperamos que este conteúdo tenha enriquecido seu conhecimento sobre esses mistérios da fé católica que desafiam expectativas científicas. Se você tem algo a acrescentar, compartilhe suas reflexões nos comentários. Compartilhe este material com familiares e amigos para que eles também possam conhecer essas histórias fascinantes. Se você é novo em nosso canal, não deixe de se inscrever e acompanhar nossas redes sociais, os links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está condenado a repeti-la.